O que é que você precisa entender sobre esse obstáculo? Que as políticas mal definidas, elas diminuem as minhas chances de triplicar reservas. O primeiro ponto é que as políticas, elas são a regra do jogo. Seria basicamente como você definir várias normas de obrigações, né, direitos, deveres que você tem que cumprir e o seu hóspede tem que cumprir. Né? Ou seja, para que a relação seja boa, as políticas basicamente são as regras do jogo. Como é que você quer que o hóspede se comporte na sua hospedagem? E se ele descumprir alguma coisa, o que vai acontecer? Então, meio que políticas e regras da casa, elas estão diretamente ligadas. Obviamente que as regras da casa estão mais atreladas ao imóvel e as políticas estão mais atreladas à parte comercial, à parte de vendas. Mas, se você definir uma regra da casa errada, isso também pode impactar nas vendas, porque ninguém vai querer reservar um imóvel que tem diversas restrições. Basicamente, a pessoa quer que o hóspede entre e ele fique assim, ó, duro. Não mexa nada, não derrube nada, não desforre nada, não bote um grão de areia dentro de casa, eu quero que você fique assim. A hospedagem toda. Isso não existe, né? Ninguém é um robô. Então, a definição das regras são importantíssimas. Outro ponto também, quando você tem a definição de políticas, né, a definição das regras da casa, seria basicamente o que você pode esperar do hóspede e o que o hóspede pode esperar de você. Seria um gerenciamento de expectativa. Preste atenção, que eu venho falando live a live, que todos os pontos que a gente vem compartilhando aqui servem para alguma coisa. Nada é compartilhado aqui, nada que é dito aqui é atirado a troco de nada. Então, preste atenção no que eu quero te dizer com isso. Quando eu falo sobre as fotos, sobre você entender o seu público, para produzir a hospedagem correta, para tirar as fotos corretas, para se posicionar de forma correta, preparando uma descrição que informe o hóspede, que ele entenda, que ele não tenha dificuldade, que ele não tenha dúvidas, que ele não pense em nenhuma objeção. Tudo isso serve para quê? Tudo isso serve para quê? Serve para causar um impacto, para chamar atenção e um ponto fundamental, que é exatamente que agora se conecta com o lado da política, gerenciar a expectativa. A gente tem a obrigação, como gestor de um meio de hospedagem, a gente tem a obrigação de gerenciar a expectativa. Por quê? Porque se você não gerenciar a expectativa corretamente, seja através das fotos, seja através das descrições, você vai esse mau gerenciamento de expectativa vai refletir nas suas avaliações. E quando você tiver uma avaliação negativa, você vai entender que avaliações ruins me impedem de vender mais e me impedem de subir o meu preço, porque ninguém está disposto a pagar caro por uma hospedagem que é mal avaliada. E aí o teu volume de vendas vai caindo. Então entende que tudo que a gente vem compartilhando aqui, fragmentos, live a live, você começa a entender que para triplicar reservas não é mágica. É uma série de execuções, é uma série de passos que não são difíceis para que você consiga criar a estratégia comercial certa e se manter competitivo, atrativo e lucrativo. Esse é o grande intuito da metodologia. Outro ponto também, quando você define muito bem as políticas e as regras da casa, isso garante um bom funcionamento da tua hospedagem. Por quê? Porque tudo que sai, tudo que é acertado, tudo que é contratado, não sai caro. Só que as pessoas, elas costumam, né, não se expressar muito bem. As pessoas costumam falhar na comunicação. E as pessoas costumam achar que para bom entendedor meia palavra basta. Esse é um dos ditados que eu mais odeio. Eu odeio esse ditado. Tipo assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Não, não basta. Eu não conheço a sua cabeça. Eu não sei quais são as suas referências. Eu não sei quais são as suas intenções. Então, por que para bom entendedor, meia palavra basta? Me explique quais são as suas intenções. Porque você pode estar com uma intenção e dar a entender outra e a gente ficar naquela suposição e isso gera um mal entendido. Então, quando você define as políticas, define as regras da casa, é basicamente para garantir esse bom funcionamento. É para que você garanta que vai ter um bom trabalho. Por quê? Porque as políticas, as regras da casa, elas vão basicamente definir tudo o que vai acontecer nessa relação comercial. Tudo o que acontece, seja na parte de venda, seja na parte durante a estadia, tudo isso tem que estar abordado dentro da política e dentro das regras da casa. E aí muitas pessoas perguntam assim, olá, Greg, mas presta atenção, eu tenho um flat, eu tenho um apartamento, alugo de vez em quando. É importante esse tema de política, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que saber sobre isso. E aí eu repito, qualquer acomodação, tá? Qualquer acomodação, independente do tipo, ela tem que ter suas políticas definidas. Você pode utilizar como exemplo, para se inspirar, talvez a política de outros anfitriões, que em lives passadas eu até falei, quando você está preparando sua hospedagem, o ideal é que você teste também a hospedagem do seu concorrente. Por quê? Porque você vai ver
se ele tem alguma coisa que você esqueceu de colocar, o atendimento dele e várias outras coisas. Então, quando eu falo que você tem que fazer a sua política, tem que ter a sua regra, você pode se inspirar primeiro nos concorrentes. É um primeiro passo. Outro ponto também, como eu falei, evita o quê? Desentendimentos, evita aborrecimentos, evita problema. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. E, como sempre, né, a gente não tem bola de cristal para prever todas as situações. Então, assim, tudo aquilo que te incomoda intrinsecamente, sabe aquelas coisas que a gente tem dentro do nosso imóvel que são preocupações veladas? Você sabe o que é preocupação velada? É aquela preocupação que no fundo do fundo, sei lá, você deixou um quadro que você gosta muito, um quadro que você talvez ganhou de presente de família, dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, talvez um presente, talvez uma obra de arte, talvez uma decoração, talvez alguma coisa no seu imóvel que você tem um apego muito grande e aquilo começa meio que a te tirar o sono, a te tirar, digamos, a tua tranquilidade. Tu fica pensando todas as vezes que aluga aquele imóvel, e se quebrar isso? E se aquilo sumir? E se desaparecer? E se derrubar? Então, se você se proteger, obviamente, tirando aquilo, é o primeiro passo. Pô, Lagreca, não tenho como tirar, não tenho onde colocar isso. Tenho que deixar na casa, que isso até agrega no ticket. Pelo padrão de casa, com esse tipo de decoração, isso agrega no ticket. Então, beleza, coloca tudo isso na regra da casa, coloca tudo isso nas tuas políticas, porque o que acontecer de desacordo comercial, eu não preciso pensar em como resolver. Vamos para o código, né? Vamos para o código que eu criei.